As intervenções do homem na natureza são facilmente visíveis, mas se engana quem pensa que os únicos responsáveis pelo desgaste ao longo do Cocó são as comunidades ribeirinhas. A especulação imobiliária é outra expressão da falta de consciência ambiental em Fortaleza. Prédios altos, grandes empresas que parecem colocar o lucro financeiro em primeiro lugar. A especulação imobiliária pode ocupar o primeiro lugar no ranking dos inimigos da natureza. As respostas do meio ambiente comprovam isso. 70% da cidade de Fortaleza está dentro da bacia do Rio Cocó. Então ela tem uma grande importância para o equilíbrio do macroclima, por exemplo, evitar inundações. A ventilação da cidade, ela adentra pelo Rio Cocó. E um dos motivos que esses prédios não deveriam ser construídos ao longo do rio é barrar esse vento. A polêmica ainda é discutida de forma tímida e a legislação controversa abre brechas. Um rio, ele tem, segundo a legislação federal, a definição de quanto você tem que estar afastado dele. Um rio de 0 a 10 metros, você tem que ter no mínimo 30 metros de cada lado. E um rio de 10 a 50 metros, de 50 a 100 metros, e assim por diante. E essa legislação, principalmente nas zonas urbanas, elas não são respeitadas. No caso do Rio Cocó, depende da largura dele, porque o rio, ele não é de uma mesma largura do início ao fim. Ele alarga e ele estreita. Então você tem que ter esse estudo que diga aonde são 30 metros, no mínimo 30 metros, e aonde ele avança para 50 metros. Sem a regulamentação de uma área ambiental para coibir as construções e priorizar o verde, fica difícil frear essas invasões, como classificam os biólogos e ambientalistas. Todas essas concessionárias, esses edifícios que estão aqui também próximo, no nosso entendimento, não era para ter se permitido a construção, porque ele fica dentro de uma área de proteção. E um rio como o Cocó, que você tem uma área de preservação permanente, você precisa de uma área de proteção ambiental, uma área de amortecimento. E esses prédios estão no entorno do rio. Eu digo até brincando que eles estão comendo o rio pelas beiradas. Uma das áreas mais degradadas é o Parque do Cocó. Com o desenvolvimento urbano, os limites do parque, sob constantes alterações, sofrendo os impactos negativos da degradação ambiental. Como não existe lei que delimite um espaço de preservação, proibindo a atividade de risco, só um referendo com resultado favorável ao meio ambiente poderia evitar grandes destruições. A situação chamou a atenção do Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública, pedindo a demarcação da área do parque e a finalização das desapropriações. A intervenção jurídica, uma liminar expedida em abril de 2008, ainda suspende o licenciamento de novas construções numa área de até 500 metros ao redor do parque. Uma área de proteção, uma área do entorno do Cocó que você tenha como uma área de amortecimento, para que a gente não possa aprovar o que quiser. Para isso, esses empreendimentos nessas áreas de amortecimento, aí sim, precisariam de estudo de impacto ambiental, que hoje eles não são exigidos nessas construções que nós achamos que são irregulares, eles não pedem o estudo de EIA-RIMA. Outro ponto que preocupa ambientalistas é na ponte sobre o Rio Cocó, nas imediações do Cacipesca. Criada para encurtar o caminho até a Sabiaguaba e praias do litoral leste, a intervenção deu início a mais uma polêmica. O questionamento crucial gira em torno do custo-benefício e reforça a discussão sobre a ausência de políticas públicas estaduais e municipais para fazer valer a proteção do manguezal e dunas. Não podemos lavar as mãos à sociedade. É uma ação conjunta. Evidente que o poder público, poder ter nossos recursos, de ter material humano, material financeiro, ele tem uma responsabilidade constitucional de preservar um rio Cocó como esse, o rio Ceará e tantas lagoas na cidade de Fortaleza. Falta ousadia. E aí tem que ter uma relação de parceria entre o poder público estadual, poder público federal, poder público municipal, na defesa do Rio Cocó. Nós estamos numa pendência grande. Hoje nós queremos a delimitação do Rio Cocó. Mas como defender a natureza sem prejudicar o desenvolvimento urbano da capital? Unir os dois objetivos é um desafio colocado diante dos órgãos defensores do meio ambiente. Mas será que isso é possível? Essa questão do crescimento da construção civil, ela está se dando no Brasil inteiro, porque o Brasil cresceu, porque o Brasil está se desenvolvendo, as pessoas estão melhorando as suas condições de vida, as pessoas melhoraram nas suas condições de renda e evidentemente que as pessoas passaram a consumir mais, inclusive
casas e apartamentos. Podemos sim compatibilizar crescimento econômico, desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente. Eu acho que é um equívoco alguns discursos que se faz, inclusive na área ambiental, de colocar que crescimento econômico e desenvolvimento econômico é o mal que vai destruir o meio ambiente. Não é verdade isso. O mundo inteiro aí tem exemplos extraordinários nesse sentido. Você pode construir, você pode se desenvolver respeitando e preservando a questão ambiental. Uma das saídas para preservar o rio em Fortaleza é a oficialização do Parque Estadual do Cocó. Criada há mais de 20 anos por um decreto, a unidade nunca foi oficializada. Enquanto as articulações continuam no discurso, a natureza usa as próprias forças para se recuperar das agressões. Antigos inimigos ainda insistem em decompor a qualidade da água. O aterro foi projetado para uma vida útil de 10 anos, mas acabou funcionando por 20. Durante o tempo de funcionamento, recebia uma média diária de 3.300 toneladas de lixo, distribuídas numa área de pouco mais de 21 hectares. O aterro do Janguruçu é um inimigo antigo do rio Cocó. Popularmente chamado lixão, o local foi o depósito de todo o lixo domiciliar do município de Fortaleza por quase 20 anos. Mesmo depois de ser desativado e com o processo natural de recuperação, ainda é possível ver as consequências do chorume nas águas do rio. O espaço, hoje ocupado pelas Montanhas Verdes, ao ser inaugurado, era um aterro que obedecia às normas técnicas para este fim. Com o passar dos anos, devido à falta de manutenção e descaso, o Janguruçu teve o status rebaixado e virou lixão. Os danos ambientais provocados por ele e a influência na vida da população residente nas proximidades são incalculáveis. Que ali foi produzido uma montanha de lixo, aproximadamente 3 metros, e que serviu muito para a contaminação desse rio. Então, hoje, com a desativação do Janguruçu, você já vê uma melhora nessa qualidade desta água, né? Porque esse aporte de matéria orgânica que existia proveniente do chorume do Janguruçu, isso aí já foi debilitado. O grande volume de chuva no início do ano pode ter piorado a situação. O rio Cocó pede atenção. O que está em risco é a qualidade de vida humana. Notícias preocupantes em torno do rio Cocó aparecem cada dia mais devastadoras. Os valores parecem invertidos. O verde tem perdido espaço para outras cores e formas. Para se ter uma ideia, em 1968, a área verde da capital era de 66%. Em 2003, segundo o inventário ambiental, essa margem caiu para 7%. Para acabar com a destruição, é preciso trabalho árduo. As promessas para o fim do problema já foram anunciadas. Dentre as ações estão a revitalização do rio, com a ampliação do sistema de esgotamento sanitário da bacia e o saneamento do antigo aterro do Janguruçu, com a drenagem do chorume. A delimitação do Parque Estadual do Cocó seria o primeiro passo para manter a preservação do manancial, sem prejudicar o desenvolvimento da cidade. Criada por decreto há mais de 20 anos, a unidade jamais foi oficializada. Existe de fato, mas não de direito. O Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente do Ceará, Compan, avalia 2 propostas de delimitação do espaço. A ideia é estudar todo o percurso do rio e resolver os problemas, preservando a maior área possível. Uma das propostas do Compan sugere o aumento do espaço protegido de 1.046 para 1.204 hectares. A gente ter uma área verde, né, já seria assim um ganho imenso, que hoje já é um ganho imenso para o município de Fortaleza. Mas o grupo ainda vê a necessidade de ampliar esse estudo para toda a extensão do rio. Ainda não estamos fora de tempo. Poderíamos ter uma área maior? Sim, poderíamos, né? Os estudos começaram há cerca de 2 décadas. Até agora, sem uma delimitação protegida
protegida por lei. O rio vem sofrendo intervenções sérias. As consequências que parecem invisíveis afetam diretamente o homem e a natureza. É preciso reverter valores e tomar medidas eficazes. Só assim, o Cocó pode correr sereno e a vida por estas paragens seguir livre e segura. O programa de hoje termina aqui. Na próxima semana, a nossa viagem pelos recursos hídricos cearenses continua. E eu espero você. Até lá!